Em fevereiro deste ano, uma rebelião na penitenciária agrícola de Itamaracá deixou 2 reeducandos mortos, 8 feridos e expôs mais uma vez problemas estruturais do sistema carcerário pernambucano. Precariedade nas estruturas prisionais, aumento da população carcerária, violência nos presídios e penitenciárias, além de promessas de melhorias do sistema. Esses problemas, que não são novos e estão longe de serem resolvidos, vão ser discutidos nesta edição do programa Abre Aspas. Comigo aqui no estúdio, para debater essas questões, está o promotor da Vara de Execuções Penais do Ministério Público do Estado, Marcelo Zugiete. Marcelo, a Secretaria de Ressocialização chamou essa rebelião de tumulto. A intenção era tirar um pouco da gravidade dela? Na realidade, tumulto é uma coisa absolutamente diferente. Né? Numa unidade prisional, no evento onde houve morte, destruição do patrimônio público, fogo, etc., muita gente foi transferida naquele momento, um clima realmente de terror, de agonia, né? Naquele instante, era realmente uma rebelião. E uma rebelião causada ainda, as investigações não apuraram, não definiram bem a causa, mas sem dúvida nenhuma, uma das causas é o tratamento indigno que é destinado pelo Estado àqueles reeducandos do regime semiaberto, não só aqui na penitenciária de Itamaracá, agroindustrial de Itamaracá, mas também nas outras unidades prisionais do Estado. Quem fiscaliza o trabalho desses agentes penitenciários? Vários órgãos, como o Ministério Público, Judiciário, Conselho Penitenciário, as pastorais carcerárias, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante, Espírita, enfim, são vários órgãos definidos, tanto órgãos oficiais e órgãos não oficiais, que fazem essa fiscalização na unidade prisional e, evidentemente, na questão da atividade do agente penitenciário, tem a secretaria, que é a Secretaria de Ressocialização, que é uma diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que faz a fiscalização e a aferição, né, dessa atividade do agente penitenciário enquanto uma atividade de Estado. O abuso por parte desses agentes é apenas uma das denúncias. Eles falam muito em higiene, numa péssima alimentação. O senhor acha que, com o investimento que o Estado tem dado hoje em dia para isso, esse problema vai demorar muito a ser solucionado? A prioridade do Estado, sem dúvida nenhuma, do Estado de Pernambuco e do Estado brasileiro, sem dúvida nenhuma, não é o sistema prisional. Até porque politicamente é até difícil o discurso num país onde a gente tem necessidade de escola, de hospitais, de médicos, né? O gestor chegar e dizer que vai construir unidade e mostrar uma unidade muito boa para preso, quando ele dever fazer uma escola, vamos, assim, só exemplificar, é um discurso que fica meio ruim para o povo entender. Então o Estado se preocupou só com a primeira parte, prender. Como se prender e só prender num Estado que não tem, num país que não tem pena de morte, que não tem prisão perpétua, fosse a solução para os problemas, e não é. A gente está vendo que hoje a execução da pena, o sistema penitenciário é um fator importante para a segurança da sociedade, para a segurança pública. Então, a gente, evidentemente que o Ministério Público, o Judiciário e outros organismos têm lutado, têm demandado, têm se reunido com o Estado para que essa situação seja minimizada. Agora, como você disse, não é uma providência que a gente possa dizer que se resolva a curto prazo. Diria até que a médio prazo poderia ser resolvido se realmente nós tivéssemos um foco específico para a questão. A Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de Pernambuco, realiza anualmente um relatório sobre a situação do sistema carcerário. A Vara de Execuções do Ministério Público utiliza esse relatório para algum fim? É evidentemente que tanto o Ministério Público como o Judiciário, como o próprio Executivo, não é, o Poder Executivo, Legislativo, os outros órgãos de execução penal, devem apreciar, devem analisar e aproveitar
esses relatórios, essas inspeções, esse trabalho que a OAB está fazendo para que nos ajude também, porque uma coisa que eu posso ver com os olhos, e isso eu pude perceber como integrante, membro da Comissão Nacional de Reforma da LEP, de que nas audiências públicas, aquelas pessoas mais simplórias nos legaram tanto conhecimento, tanta ideia boa, tanta sugestão boa. Então, assim, é por demais importante que outros olhos vejam, porque às vezes a gente vê com a mesma coisa por vários ângulos. Outra pessoa vem e vê por outros ângulos e nos traz outros contextos, outras nuances que a gente não conseguiu ver porque olhou de outra forma. Então é importante, a OAB é sem dúvida um órgão que pode ajudar a sociedade, não só nessa questão do sistema prisional, como também em outras causas tão importantes para a sociedade. A Lei de Execução Penal, no artigo 84, diz que o preso condenado ele deve ficar separado do preso provisório. Isso é possível aqui no Estado com essa superlotação? Nem é possível, nem é feito. Não só o preso, não é só o preso condenado, a separação do preso condenado do preso provisório. Eu diria até que uma outra separação tão importante, e até, eu diria até com um grau maior de importância, seria a separação do preso que cometeu um crime episódio, o crime foi um episódio único na vida dele, daquele preso que tem o crime como comportamento contumaz, ou seja, useiro e vezeiro, com uma folha de antecedentes criminais muito vasta, de crimes e práticas ilegais, separar o preso condenado do preso sumariado provisório e separar aquele primário daqueles já reincidentes, já com uma ficha criminal bem grande. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos a discutir o sistema carcerário do Estado de Pernambuco. O programa Abre Aspas trata, nessa edição, das condições do sistema carcerário no Estado de Pernambuco. A superlotação é uma das questões mais recorrentes e uma das principais causas de conflitos dentro das unidades prisionais. Para discutir estas e outras questões, estamos recebendo o promotor da Vara de Execuções Penais do Ministério Público do Estado, Marcelo Zugietti. Promotor, no primeiro bloco, a gente comentou justamente a falta de estrutura e de ressocialização para os presos, para os usuários do sistema carcerário. Até que ponto isso atrapalha a ressocialização dessas pessoas? É preciso uma abordagem não apenas do homem dentro da unidade prisional, prepará-lo nos vários regimes, por isso que nós temos um regime de cumprimento de pena progressivo. Fechado, semiaberto, aberto, livramento condicional. Ou seja, para que esse cidadão ou cidadã que está encarcerado possa ir passando pelas etapas e sendo preparado para a volta ao convívio em sociedade de forma positiva para a sociedade e para ele próprio. Mas só que isso não ocorre. No fechado é uma desgraça, no semiaberto, a diferença do fechado para o semiaberto, aqui em Pernambuco pelo menos, é tão somente a possibilidade das saídas temporárias e de trabalho externo que abrange, que insere pouca gente nesse trabalho externo. Então, numa unidade com 2.100 presos, trabalha 300. 200 dentro da unidade e mais 200 ou 300 fora da unidade. Ou seja, quase nada. Mas não é só isso. É quando acaba esse trabalho, quando acaba o cumprimento da pena, o sujeito sai da unidade, ou a mulher sai da unidade prisional, mas não tem o que fazer. Então, o apelo para cometer outro crime é muito fácil de ser... A tentação é muito fácil de ser aceita, não é? Eu vou dar um exemplo assim para enfatizar essa situação. Eu, não raras vezes, e uma das vezes eu encontrei uma mulher no presídio Bom Pastor, que chama de Bom Pastor, que é a colônia penal feminina do Recife, e essa mulher já tinha tempo para livramento condicional, pelo menos há 8 meses. E ela nunca disse nada. Por que ela nunca falou nada? Porque quando eu descobri com a pasta dela, eu disse, mas a senhora já tem direito a livramento condicional, a sair da unidade, só se apresentar no conselho, ficar em casa, cuidar da sua família. Ela disse, doutor, não me tire não. Por quê? Porque eu não tenho como trabalhar lá fora. E lá ela estava trabalhando na fabricação de roda de bicicleta, de aro de bicicleta de uma empresa. Então, ela, se saísse, ia perder aquilo. Foi
parte da campanha, das promessas para a gestão do Estado, a construção de presídios no interior do Estado, entre eles Itaquitinga, que teve suas obras suspensas por falta de material e por outros motivos. E aí foi um grande problema para os fornecedores que solicitaram, junto à deputada Tereza Leitão, uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Qual foi o posicionamento do Ministério Público com relação ao que foi discutido nessa audiência? Vou fazer uma história aqui. Desde a imaginação de Itaquitinga, eu fui contra a PPP, a parceria público-privada. Por que o Estado brasileiro pode gastar, e aí vamos falar do Estado de Pernambuco também, né? Essa questão da PPP de Itaquitinga, pode gastar 350 milhões ou mais, 400 milhões, 500 milhões, para fazer uma unidade prisional, emprestar, porque esse dinheiro era emprestado do Banco de Desenvolvimento e do Banco do Nordeste, para a empresa privada construir, para tomar conta de 3.126 de presos, sem entrar mais nenhum. Tem 3.126 vagas, iria ser 3.126 homens. E cada homem R$3.000, o que dá 9.300.000 que o Estado tinha que pagar à empresa privada por mês numa PPP durante 33 anos. Mas alguém podia dizer, não é um sonho não, tudo limpinho, um caixão de lixo limpinho, todo organizado, etc, etc. É, em tese, se você pudesse ter isso em todas as 19 unidades oficiais. Por que só direcionar a unidade que é privada? Porque o aporte de recursos, de cuidados, de observância à lei de execução penal, só pode ser observado na unidade privada. Porque as unidades públicas têm, como Igaraçu, tem vaga para 426, tem 3.000 e poucos presos. Porque o Cotel tem vaga hoje, segundo o Estado, para 600, tem 3.003 presos. Então a unidade, é claro que a unidade privada vai sempre dar certo, porque lá tem 3.126 vagas, teria 3.126 presos. Agora, com agentes penitenciários suficientes, médicos suficientes, escola suficiente, área para profissionalização, aí dá certo, né? Então, a minha irresignação em relação à PPP de Itaquitinga já foi desde o início. E eu fiz um relatório que durou durou mais de 2 meses e que gerou 244 páginas que eu entreguei às autoridades, inclusive ao DEPEN e ao Conselho, ao CNPCP, que é o Conselho Nacional de Polícias Criminais e Penitenciárias, e aqui no Estado a todos. A superlotação é uma questão considerada em todas as unidades. Há especificidades em cada unidade ou todas passam pelos mesmos problemas? Todas passam pelo mesmo problema da superlotação e suas consequências danosas, né, e nocivas ao convívio dos encarcerados e também nocivas à boa reintegração desse encarcerado ou encarcerada na sociedade. Mas cada unidade prisional, sim, tem suas especificidades, seus problemas. Tem a superlotação, mas às vezes o perfil do preso, o perfil da presa, o perfil criminológico, o preso do sertão, por exemplo, não é igual, em sua maioria, ao preso da capital. Algumas unidades facilitam a unidade, a própria construção, a geografia da unidade facilita o nascimento de grupos, que eu não posso chamar de facções, mas de grupos, de situações que em outra unidade não tem. Enfim, todas têm superlotação, mas algumas especificidades são bem próprias de cada uma das unidades. Nós vamos agora para mais um intervalo. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais do trabalho do Ministério Público com relação aos problemas no sistema carcerário. A gente volta já. Os brasileiros convivem com as mais diversas manifestações de violência e impunidade. Ao tentar combater essas questões, as autoridades esbarram nos problemas estruturais de um sistema carcerário deficiente. O sistema que deveria reabilitar e ressocializar as pessoas que cometem os crimes, muitas vezes não tem conseguido. Para isso, temos o apoio do Ministério Público e nós vamos conhecer um pouco melhor agora o trabalho desse Ministério junto à população. Promotor, especificamente com relação ao sistema carcerário, qual é o trabalho do Ministério Público? Bem, o Ministério Público como instituição importante para a sociedade, na defesa dos direitos da sociedade, na defesa do Estado democrático de direito,
no que diz respeito à execução da pena e ao sistema carcerário, ele tem um viés não apenas de fiscal da lei, mas ele é parte, inclusive, no que diz respeito à observância, à verificação e à implementação da lei da execução penal e da efetivação e da observância dos direitos humanos. Então, essa minha missão, enquanto promotor da execução penal, ela é muito mais ampla do que simplesmente um fiscal da legalidade ou das condições do cárcere ou coisa assim. E isso se reflete no dia a dia da gente, e eu encontro algumas pessoas assim que dizem assim: ah, o senhor defende bandido. Eu não defendo bandido, eu defendo o direito, que é diferente. E no nosso direito prescreve que o que se mitiga, o que se limita, o que se restringe ou o que se não permite na sentença condenatória é a liberdade. O juiz, quando determina 5 anos de prisão, ele limitou, ele restringiu, ele proibiu a liberdade daquela pessoa, assim, num linguajar mais simples, durante aqueles 5 anos. Mas nada, a dignidade da pessoa humana, os direitos sociais, todos eles ainda continuam, devem continuar presentes para aquela pessoa, e isso é constitucional. Isso está previsto na lei da execução penal. Direito à visitação, direito a estudar, direito a trabalhar, enfim, direito a médico, à saúde, enfim, à higiene, a ser bem tratada, a ser tratada com dignidade. Nada disso é mitigado pela determinação judicial contida na sentença condenatória. Quando muito, em alguns casos, ou na maioria dos casos, digamos assim, o juiz também suspende os direitos políticos da pessoa que foi condenada, ou, quando é um funcionário público, decreta a perda do cargo, coisa dessa ordem. Mas, com relação à pena privativa de liberdade, é tão somente a restrição à liberdade, a privação da liberdade. O estado do Maranhão tem passado por crises no seu sistema carcerário também. Eles têm vivido dias terríveis e Pedrinhas é uma das penitenciárias que tem passado por piores ocorrências. O senhor acredita que, se não houver, por parte do Estado, mudanças ou atitudes mais efetivas com relação ao nosso sistema, nós podemos chegar a esse ponto? Bem, tem situações aqui em Pernambuco que não diferem muito de Pedrinhas, não é? Pedrinhas é porque é um complexo prisional com 7 unidades prisionais na mesma área geográfica. Então, quando morre alguém, vamos dizer assim, só para exemplificar, no presídio X, e morre alguém no presídio Y, e morre alguém no presídio Z, a imprensa divulga, morreu em Pedrinhas. Muito embora seja em unidades prisionais diferentes. Não é? Assim, dentro do complexo de Pedrinhas. Pernambuco é diferente. Então, Pernambuco, nesse aspecto de geografia, nós temos o quê? A PAI, que é em Itamaracá, mas a Barreto Campelo não é junto da PAI, é noutra área geográfica. É outra unidade prisional. Então, o presídio de Vitória é distante do presídio de Canhotinho, distante do presídio de Pesqueira, de Caruaru, enfim. São unidades prisionais. Hoje nós temos um complexo, que é o complexo do Curado, que era o antigo Aníbal Bruno, que trocou de nome, mas não trocou absolutamente mais nada no seu nome. Transformou uma coisa ruim em 3 coisas ruins. Não é? Por mim, eu creio que, e dei essa opinião, que emblematicamente aquele presídio deveria ser demolido. O Estado deveria vender para a iniciativa privada, porque ali já é uma área bastante povoada, não é? E construir unidades prisionais separadas em outro lugar. Mas assim, enfim, está dividido lá. É um complexo, tem 3 unidades. Se morrer alguém numa das unidades, se o Estado não tiver cuidado, se nós não tivermos cuidado, vai dizer assim, morreu no complexo do Curado. Na verdade, morreu numa das unidades do complexo do Curado. Então, assim, Pedrinhas tem essa particularidade. E eu quero dizer que, em alguns momentos, eu vi Pernambuco bem próximo da realidade de Pedrinhas. Naquele momento, quando Pedrinhas era o foco da imprensa nacional, aqui em Pernambuco houve 2 mortes na Barreto Campelo, uma morte lá em Palmares, uma morte não sei aonde, uma morte lá no semiaberto de Petrolina. Só que, assim, e
em momentos, num dia, no outro dia, em unidades diferentes. É diferente de você contar 7 mortos em Pedrinhas, por exemplo, de uma vez só. Então, nós não estamos muito longe disso. E se o Estado não tomar pé da situação, não realmente se envolver e ser o Estado o dono da unidade prisional, o gestor da unidade prisional, o Estado é quem deve definir transferências, o Estado somos todos nós, como eu te disse. Mas assim, acabar com a figura do chaveiro. Por que existe o chaveiro? Por falta de agentes penitenciários, porque o Estado foi deixando as coisas acontecerem e foram criando lideranças que hoje, infelizmente, vendem cama, vendem televisão, vendem espaço. Enfim, é uma situação extremamente difícil, porque por conta da ausência do Estado. Nós temos visto na imprensa, nos vários veículos, noticiam linchamento, a população quer fazer justiça com as próprias mãos. O senhor acredita que isso é o reflexo da falta de credibilidade do nosso sistema carcerário? Eu penso que isso é um conjunto de fatores. Um fator é esse, que se prega a impunidade. Se prega a impunidade, e isso me permite essa sinceridade, muitos veículos de comunicação pregam a impunidade quando alguém está no semiaberto, quando alguém está no regime aberto, quando alguém está no livramento condicional. Isso não é impunidade, o sujeito está cumprindo pena. A impunidade é quando você não faz a punição efetivamente acontecer, não é? Enfim, então, creio que pode ser um fator, mas eu acho que o fator pior é o descrédito de que o Estado vai resolver seus problemas sociais. Agradeço pelos esclarecimentos. E o programa Abre Aspas fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras produções no Laboratório de Jornalismo Audiovisual nas nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Até o próximo programa.